Vamos ouvir agora o expositor, Dr. Décio Iandoli Júnior, na exposição do tema Cura e Responsabilidade. Palestra proferida dia 8 de setembro de 2015, no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, durante realização da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia. Décio Iandoli Júnior é médico com doutorado em técnicas operatórias e cirurgia experimental, especialista em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, CBCD, presidente da Associação Médico Espírita de Santos, AME Santos, e membro da AME Brasil e AME Internacional. Colaborador do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, em Santos, São Paulo. Escritor com vários livros publicados, disponíveis em nossa livraria. Nesse momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão, Dr. Décio Iandoli Júnior, para a sua conferência Culpa e Responsabilidade. Boa noite a todos. Essa minha referência de Santos é da outra encarnação dessa encarnação. Eu me mudei para Campo Grande, então eu não sou mais presidente da AME Santos, mas meu coração ainda está lá, na cidade. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de poder estar participando da Semana Espírita de Vitória da Conquista. E eu espero, sinceramente, que a gente possa desenvolver um trabalho útil para todos, que eu possa ser um bom instrumento e atrapalhe o mínimo possível os verdadeiros responsáveis pelo trabalho, né? Que é o pessoal da espiritualidade. A gente vai falar, o tema central, né, da semana é a justiça divina. E eu acho isso extremamente oportuno, porque eu acho que tem muita coisa que nós, espíritas, ainda usamos da tradição judaico-cristã e que acaba passando despercebido, sabe? E a gente deixa de aproveitar as coisas que eu julgo mais importantes, mais fundamentais da doutrina, que é a libertação que a gente tem desses conceitos de um Deus punitivo, de um Deus que castiga. Eu acho que a gente tem em mãos esse presente que nos foi dado por Jesus, que é a terceira revelação, e talvez seja a hora mesmo de nós estarmos maduros para podermos discutir um pouquinho mais esse assunto, né? Antes da gente falar especificamente sobre a culpa e a responsabilidade, eu queria conversar com vocês sobre 3 palavrinhas que a gente costuma usar muito no Espiritismo: arrependimento, expiação e reparação. Quando eu vou trazer o que está escrito no dicionário sobre essas palavras, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre cada uma delas, para depois a gente entrar na culpa e na responsabilidade. Então a gente vai começar falando um pouquinho do arrependimento. Então, se você vai lá no dicionário e você levantar a palavra arrependimento, está escrito ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão. Olha que interessante. Pesar sincero. Ou seja, você está lamentando alguma coisa que você fez. Mas você não está lamentando da boca para fora, você está lamentando internamente. Quer dizer, você fez alguma coisa que realmente você percebeu, mais para frente, que você não devia ter feito, porque não foi legal. Isso é o arrependimento, né? Outra definição que o dicionário traz é assim: mudança de deliberação. Ou seja, uma vez que eu percebo que aquilo não está bom, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a maneira como eu estou fazendo as coisas. Isso também faz parte do arrependimento. Então, isso é tão importante, né? Porque o que significa arrepender-se, então? Significa que você percebeu que alguma coisa que você estava fazendo, ou pensando, ou falando,
não estava certa. Você se deu conta de que aquele caminho era um caminho errado. E você busca uma deliberação nova, ou seja, você se transforma, você se modifica a partir daquela constatação. Então, será que é bom arrepender-se? Eu já vi uma tatuagem, né, no pé de uma moça, muito inteligente, por sinal, médica, e no pé dela estava escrito assim: vida sem arrependimento. Estava escrito, né, na tatuagem. Eu li aquilo me deu uma tristeza tão profunda, né, porque eu fiquei pensando, se você não se arrepende, uma vida inteira sem arrependimento significa o quê? Significa uma vida inteira sem aprendizado, né? Porque você erra e não se arrepende do seu erro, significa que você não percebeu que você errou, ou que você acha que aquele erro se justifica por algum motivo. Ou seja, você não aprendeu com ele, né? E na nossa vida, nós aprendemos errando. Isso faz parte da nossa forma de ser, do nosso instinto, da nossa estrutura psíquica. Se você for estudar neurofisiologia, se você for estudar como funciona o cérebro humano, você vai perceber que os nossos neurônios e os circuitos neuronais, eles estão estruturados para aprender por tentativa e erro. Essas estruturas, elas são estudadas hoje em dia pelo pessoal da engenharia de informática, porque eles estão desenvolvendo a chamada inteligência artificial. E eles estão copiando certos circuitos neuronais para colocar nos computadores. E os computadores, o software, passa a aprender por tentativa e erro, que é como nós aprendemos. Então, o arrependimento não é alguma coisa que a gente pode ou não ter. Ela é uma coisa que a gente precisa ter, né? Dizer que eu me arrependo de algo que eu fiz significa dizer que eu percebo que estava errado, admito o meu erro e me proponho um novo caminho, uma nova deliberação. E isso eu acho muito importante. Então, quando é que eu vou parar de me arrepender? Quando eu parar de aprender. E quando é que eu vou parar de aprender? Quando eu atingir a perfeição. Vocês têm que concordar comigo que demora um pouco ainda para a gente chegar lá, né? Para a gente chegar num momento em que nossas consciências consigam perceber tudo que existe, né? A ponto de nós não corrermos mais o risco do erro, significa que nós aprendemos tudo. Será que esse dia chega? Eu acredito que sim, né? É aí que nós vamos ver o Criador face a face, ou seja, no momento em que eu conheça tudo que tudo que existe, que eu compreenda todas as leis, esse momento é o momento em que eu vou estar vendo frente a frente a causa primária e a origem de todas as coisas. Então, é o nosso destino, nós fomos criados para isso. Mas nós ainda somos seres crepusculares, ou seja, nós estamos no meio do caminho. A gente tem uma parte nossa que já aprendeu, mas a gente tem uma boa parte nossa que ainda é uma lacuna, é um vazio que precisa ser preenchido. E nós vamos preenchendo na medida em que nós vamos evoluindo, na medida em que nós vamos aprendendo. Agora, qual é o grande obstáculo do arrependimento? É o orgulho. Então, viver sem arrepender-se significa que eu não me arrependo, mesmo que eu perceba que eu errei. Eu não admito para mim mesmo que eu possa errar. Então, se eu acho que eu não erro, eu me considero perfeito, né? E se eu tenho esse orgulho, ele joga uma névoa sobre o que joga uma névoa sobre as coisas que estão acontecendo comigo, e isso me impede de aprender, né? O teimoso e o orgulhoso não aprendem nunca, né? Porque eles sempre acham que estão certos, eles nunca admitem o erro. Então, é fundamental que nós nos arrependamos. A segunda palavra é a expiação.
a gente usa muito, né? Nós estamos no planeta de expiação, né? Eu estou expiando determinados erros do meu passado e assim por diante. Nós espíritas usamos muito essa palavra. Aí eu fui olhar no dicionário e olha como é uma palavra perigosa. Lá está escrito assim: expiação, penitência ou cerimônias para abrandar a cólera divina. Cólera divina? Vocês acreditam em cólera divina? Bom, no Deus que eu acredito, que é infinitamente bom e justo, ele obviamente não vai se encolerizar. Por quê? Porque a cólera é um defeito humano, é uma falta. Falta de quê? Quem se encoleriza tem falta de quê? De amor. E Deus é a definição de amor, do amor conceito. Então ele não se encoleriza. Aí a gente ficou com um problema conceitual. Mas tem uma outra definição no dicionário. Expiação é sofrimento de pena ou castigo imposto a delinquente. Ou seja, a expiação seria então um castigo. É uma retaliação a alguma coisa que eu fiz de errado. Não é? Um delinquente, aquele que errou, que falhou e é punido por isso. Né? Então, isso está muito ligado àquela tradição judaico-cristã que eu falei para vocês. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que para a gente crescer, evoluir, se purificar, a gente precisa sofrer. A gente precisa ter dor. A gente tem os exemplos dos nossos heróis, né, dos nossos ícones do cristianismo, todos eles sofreram. Vamos começar por Jesus, que foi crucificado. Mas, gente, faz mais de 2000 anos isso. E eles só sofreram porque nós éramos muito mais primitivos do que nós somos hoje. O que a gente precisa sacrificar hoje é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, não os nossos corpos, não as nossas vidas. Né? Então, a ideia de que nós precisamos sofrer para evoluir e se purificar, ela é uma ideia, na minha opinião, bastante danosa. Porque o que vai acabar acontecendo é que a gente começa a se autoflagelar na medida em que a gente percebe que errou. Então, lembra que eu falei que o arrependimento era muito importante? Porque eu percebo o erro. E que esse arrependimento me leva a uma nova deliberação. Bom, essa deliberação, ela pode ser uma autoflagelação. Eu não me sentir digno de alguma coisa, de alguém, ou da própria vida. Por quê? Porque dentro desse pensamento atávico, dentro desse modelo que a gente acaba assim, seguindo, de sofrimento como forma de purificação, eu acabo vendo a dor como o único caminho para eu conseguir me livrar dos meus erros do passado. Né? E acaba que, em vez do arrependimento me trazer um impulso de evolução, ele me traz sofrimento, ele me traz dor. E a dor e o sofrimento, né, se eles não te servirem para te estimular a melhoria, eles vão te paralisar, eles vão te imobilizar. Né? Então, eu acho que esse campo minado que eu estou descrevendo aqui para vocês, que vem junto com essa palavra expiação, que é a cólera divina, né? Que é a dor como único caminho de evolução, isso é muito complicado. E a gente aceita isso de uma maneira bastante tranquila. A gente acaba achando que é isso mesmo. Né? E aí a gente começa a misturar alguns conceitos que são verdadeiros e fazer interpretações errôneas desses conceitos. Então, uma das coisas mais claras que exemplificam isso que eu estou falando é aquela frase: eu sou temente a Deus. O que significa ser temente a Deus?
Significa que eu tenho medo de Deus. Como é que eu posso ter medo de um ser infinitamente bom e justo? Como é que eu posso ter medo do Criador, né? Do Pai de infinita bondade e justiça? Porque eu estou transferindo para este Deus, com letra minúscula, as dificuldades humanas. Eu estou colocando nele a responsabilidade da punição pelos meus erros. E eu passo a aceitar essa punição, né? Eu passo a achar que eu mereço realmente o sofrimento, porque eu não segui as leis de Deus. Ora, se nós somos seres em aprendizado, se nós somos espíritos em processo de evolução, é esperado que nós erremos. Mais do que isso, eu acabei de dizer para vocês que o nosso cérebro é construído de tal maneira que eu aprendo por tentativa e erro. Ou seja, se eu tenho coisas para aprender, eu tenho coisas para errar. Ou eu erro, ou eu não aprendo. Então, se a dor é provável por conta das nossas dificuldades e do nosso nível de evolução, e a dor vai ser uma consequência dos meus erros, mesmo que eu não me autoflagele por eles, eu vou sofrer com as dificuldades que eu gerei, não é o único caminho. Entretanto, o erro, ele segue um caminho muito próximo da dor, porque eu sei, no momento em que eu me encontro, o nível de consciência que eu tenho, que inevitavelmente eu vou errar. E se eu não aceito o meu erro por conta da vaidade ou do orgulho, o que vai acontecer é que nos momentos em que eu me perceber errando, eu vou me culpar, eu vou me autoflagelar, eu vou sentir dor e eu vou me imobilizar. Então, a gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que Deus não se encoleriza, a gente aceita isso, mas a gente continua agindo como seres tementes a Deus, seres que têm medo de Deus, que é um Deus antropomorfizado, ou seja, é um Deus parecido conosco. Então, eu acho que nós espíritas, pelo menos nós espíritas, já estamos maduros o suficientes para saber que Deus não é uma pessoa, não é um velhinho de barba branca que fica sentada numa cadeira esperando a gente chegar lá para dizer quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Essa visão pueril de Deus é alguma coisa que está na hora da gente parar de usar isso, mesmo que inconscientemente. Porque o que a gente está fazendo é transferindo para esta divindade que nós criamos todas as nossas virtudes e os nossos defeitos humanos. Quem fazia isso era a mitologia grega fazia isso, a mitologia romana. Ela atribuía aos deuses as virtudes e os defeitos humanos. Então, como é que a gente vai definir Deus? Não dá para definir Deus. Que Deus seria esse que nossa inteligência coubesse? Não é? Que Deus é esse que a gente vai conseguir definir se nós somos o artifício, não o artífice? Nós somos criados por Ele. Então, a gente tem uma condição de perceber Deus pelos efeitos dele em nossas vidas, né? Mas não de defini-lo. A definição de Deus não nos cabe. E Ele não é alguém e nem é algo. Tanto que quando Kardec pergunta aos espíritos, na primeira pergunta do primeiro capítulo, ele não pergunta quem é Deus, porque aí ele está atribuindo a Deus uma identidade de ser, de pessoa. Ele também não pergunta o que é Deus, porque aí ele vai estar atribuindo a alguma coisa, um objeto. Ele pergunta que é Deus. E a resposta: causa primária e origem de todas as coisas. É o máximo que dá para a gente chegar. Mas é óbvio que está na hora, mesmo a gente admitindo que não consegue saber ou definir Deus, delimitá-lo,
já é hora de nós deixarmos de atribuir a este Deus as nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades são nossas, não são dele. Né? Nesse nosso processo de evolução, de aprendizado, nós vamos tendo as nossas dificuldades, nós vamos tendo os nossos ganhos, e neste processo de tentar, acertar, aprender, ou tentar, errar, aprender com erro, tentar de novo, errar de novo até acertar, e aprender o acerto e seguir o nosso caminho, nós vamos errar muitas vezes ainda. Os nossos erros eram mais graves no passado, mais grosseiros. Hoje em dia, eles ficam cada vez menos grosseiros, mas nós ainda erramos muito. E ainda vamos errar muito. Faz parte do nosso processo de aprendizado, de evolução. Então, a gente tem sempre essa coisa de que eu estou sofrendo hoje porque eu estou pagando uma dívida do passado. Né? Então, eu errei, aí nesse erro eu estou sendo punido por esse erro. É a expiação. Né? Eu estou sendo punido pela minha ignorância. A verdade é que a dor que vem do erro, ela funciona como o cajado que tenta evitar que a ovelha saia do rebanho e se perca. Então, você sente o toque do cajado e ele te coloca numa outra direção. Muda a sua deliberação. E é dentro deste processo que nós vamos seguindo inexoravelmente para a evolução. É assim que a gente vai sabendo onde é o caminho. Porque quando a gente toma o caminho errado, a gente sente as consequências desse erro. E isso nos recoloca no caminho da evolução. E a reparação? A reparação, no dicionário, está escrito assim: ato ou efeito de reparar. Satisfação que se dá a outrem por um malefício ou prejuízo, moral ou material, que se lhe causou. Essa palavra é boa. Se a expiação é uma palavra complicada, reparação é uma ótima palavra. Porque no dicionário ela diz assim, que eu percebi o erro, eu notei o prejuízo que eu causei ao outro, seja material ou moral, tanto faz, e o que eu faço? Eu vou lá e tento repará-lo do erro. Veja, qual seria a diferença entre eu ter errado, percebi o meu erro e me condeno por esse erro? E vou expiar o erro. E o outro que cometeu um erro, percebeu que errou, mas vai lá e tenta corrigir o prejuízo que causou. Qual que é a diferença? Enquanto um está se prejudicando, se autoflagelando e se imobilizando pela dor e o sofrimento, o outro se mobiliza e vai buscar a correção do prejuízo que causou. Então, é uma diferença gigantesca, não é? É uma diferença gigantesca. Outra definição que tem no dicionário sobre reparação é a ação de se retratar ou desdizer de afrontas ou ofensas dirigidas injustamente a alguém. Eu não sei com vocês aqui, mas quantas vezes na minha vida eu percebi que fiz uma bobagem, que ofendi alguém, que falei bobeira, e aí eu falo assim, vou pedir desculpa para a pessoa. Aí você chega lá, com um sorriso no rosto, fala, e aí, tudo bem? Você tá bom? Tá precisando de alguma coisa? Aí você fica paparicando a pessoa. Aí alguém pergunta, você pediu desculpa para ela? Pediu nada. Como é difícil a gente chegar na frente da pessoa e falar assim, olha, desculpa, você estava certo, eu errei. Sou só eu que tenho essa dificuldade? Eu estou sozinho? Não? Parece que vem aqui na goela e não sai. Não sai. Você fica assim, mas então, eu tive pensando, sabe, de ontem e tal, você está bravo comigo ainda? Mas não sai a palavra, me desculpe, eu estava errado.
Parece que a gente tem uma dificuldade gigantesca de assumir quando a gente faz bobagem. E olha que a gente faz bobagem, hein? Não tem um dia de 24 horas que não se passe, que eu não faça pelo menos umas 10 ou 15 bobagens. Não fale alguma coisa que eu me arrependa depois, não diga. E quantas eu vou reparar? Qual é a porcentagem de vocês? A minha está abaixo de 1%. E olha que aí depois à noite, quando eu vou pensar em tudo que aconteceu, aí o que eu faço? Me sinto culpado. Vou lá espiar as minhas dificuldades. Então, eu estou falando aqui para vocês, né? Mas, como dizem, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Quem sabe eu aprendo, né? Porque é exatamente assim que a gente age. Porque nós estamos acostumados a agir dessa maneira. Nós estamos condicionados a funcionar dessa maneira. Igual os cachorros de Pavlov. Vocês sabiam da experiência de Pavlov? Pavlov tocava um sino e dava comida para os cães. Tocava um sino e dava comida para os cães. Quando eles se acostumaram com isso, ele tocava o sino, os cães salivavam mesmo se não tivesse a comida. Porque eles se acostumaram, eles foram condicionados a agir dessa maneira. As nossas vidas, a nossa cultura, a nossa sociedade, elas nos condicionou a uma série de comportamentos que nós temos mesmo sem pensar neles. E muitas vezes, quando nós pensamos nesses comportamentos, que é o exemplo que eu estou dando agora, nem assim eu consigo me livrar facilmente deles. Eu percebo que eu estou evitando a reparação. Eu percebo que eu não estou indo me retratar e que o fato de eu não fazer isso me traz o arrependimento, mas o arrependimento não me leva à retratação, ele me leva à autoflagelação. E aí eu vou sofrer e me considerar um mau cristão, e poxa, depois eu digo que sou espírita, depois eu vou fazer palestra, com que moral eu vou fazer palestra se eu não consigo fazer? Pois é, a partir do momento que eu admitir que apesar de eu fazer palestra, eu não sou diferente dos outros, e que eu erro igualzinho todo mundo, então é só pedir para eles guardarem um bom lugar para mim no umbral. Porque a grande diferença é que eu já tenho consciência do erro que eu cometo. Né? E isso é que é a tal da culpa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a reparação, ela devia ser um ato contínuo ao arrependimento. Ou seja, eu percebo o erro, me arrependo e reparo. Se eu fizer isso, eu vou estar sempre em processo de evolução e de crescimento. Né? Traduz o reconhecimento do erro, que é o efeito do aprendizado, é o reconhecimento do erro, né? Então, toda vez que eu me arrependo, eu percebo que eu aprendi e imediatamente eu vou para a reparação. Uma ação proativa e produtiva que vai consolidar o meu aprendizado. Né? Realmente, eu fiz bobagem, olha, você me desculpa. Né? Aí, se a pessoa não me perdoar, bom, aí é problema dela. Problema dela. O seu problema é pedir desculpas. O seu problema é admitir o seu erro, perceber o seu engano. Agora, se a outra pessoa vai te perdoar ou não, é problema dela. O grande lance é que o fato de eu pedir a desculpa e a reparação faz com que eu corrija em mim o transtorno que eu gerei com o erro. Agora, se ele não aceita as minhas desculpas, significa que ele vai ficar intoxicado com aquilo por opção dele. Ele não tem nem mais a desculpa de que eu estou prejudicando ele. Não sei se vocês sabem, eu querer o mal do outro é a mesma coisa que eu tomar o veneno para o outro morrer. Se eu tomei o veneno, quem morre sou eu. No momento em que eu estou agredindo alguém, eu estou convidando esse alguém a entrar na faixa vibratória que eu estou. Ele aceita se quiser. E se ele aceita, o prejuízo que ele vai ter é dele, não meu. Eu já estou com o meu prejuízo no momento em que eu estou agindo e estou vibrando dessa maneira. Então, a boa notícia é que mesmo quando eu erro, se eu me arrependo e se eu tento a reparação, eu já estou reparado. Essa é a boa notícia. Né? A má notícia é que a gente não está conseguindo fazer isso.
E mesmo quando a gente faz, nem sempre a outra pessoa consegue fazer. Porque como a maioria de nós não consegue o perdão, então, mesmo quando eu consigo me perdoar, nem sempre o outro consegue te perdoar. E a gente vai virando nessa roda viva aí, né? Porque essa pessoa pode amanhã ou depois arrumar uma maneira de se vingar de você. E aí ela te convida de novo. E se você aceita, vai começar tudo de novo, né? Então é assim, aquelas pessoas que falam assim, eu vou me livrar nessa encarnação, né? Uma vez eu conversando com uma senhora que tinha uma vida, um casamento péssimo, infeliz mesmo. Aí ela contando de todas as dificuldades, todas as coisas que ele fazia para ela, eu falei assim, mas por que a senhora está com ele até hoje? Porque eu quero resolver tudo nessa encarnação, não quero levar isso para a próxima. Olha, eu não conheço nada que vincule mais dois espíritos do que o ódio. O ódio te amarra no outro, o que te libera é o amor. Então, se não está dando para amar, é melhor separar, porque assim o ódio diminui, porque vai voltar com ele, viu? Vai voltar, até resolver a pendenga. Então não adianta você ficar odiando como se fosse um copo de veneno para você tomar. Eu vou tomar tudo nessa vez, porque aí acaba o veneno. Não, eles põem mais, viu? Pode contar que na próxima está lá de novo, ele lá bonitinho. Se você tiver sorte, ele vem como teu filho, senão vem como marido de novo. E aí o que acontece se eu consigo o ato da reparação, ou pelo menos eu tento? O que eu consigo é gerar harmonia e simpatia. Mas a pessoa passa a te olhar de maneira diferente, né? As poucas vezes que eu consegui fazer isso, assim, de peito aberto mesmo, naqueles dias, né, que você está iluminado, assim, olha, me desculpa, sinceramente, olha, você tem toda a razão, não sei o que, não sei o que lá, e a pessoa vai tripudiar em cima, mas se você está sinceramente arrependido, você não liga para isso. E aí a sensação de bem-estar é tão grande, né? E a primeira vez que eu consegui fazer isso, eu falei, agora nunca mais eu vou cair nessa armadilha, eu vou sempre reparar, eu vou sempre pedir desculpa. Mentira, não consegui mais. É muito raro, só nos anos bissextos que eu consigo. Perdão. Como Jesus falou 70 vezes 7, eu estou contando, talvez nessa encarnação eu consiga fazer os 70 vezes 7, só nos anos bissextos, né? Não vai dar. Então, aí a gente chega no ponto para a gente começar a discutir culpa e responsabilidade. A gente falou do arrependimento, a gente falou da expiação, a gente falou da reparação. O que é culpa e o que é responsabilidade? Qual é a diferença? Qual que é boa, qual que é ruim? Será que uma é boa, outra é ruim? Então vamos lá no dicionário de novo. Culpa, está escrito lá, falta voluntária a uma obrigação ou princípio ético. Falta voluntária. O que significa alguma coisa voluntária? Você sabe o que você está fazendo, não é isso? Se é voluntário, é porque eu fiz, eu faltei, eu errei, mas eu sabia que estava errando. Isso é culpa. Gente, só um parênteses aqui. Deve ter alguém do direito aqui, né? Não tem nada a ver com o conceito do direito. Nós estamos fazendo uma avaliação filosófica aqui das palavras, tá? Porque senão é diferente, a maneira de ver é outra. A gente está fazendo uma avaliação filosófica. Então, a culpa é uma falta voluntária. E a responsabilidade? Está lá no dicionário. Qualidade ou condição de responsável. O que é responsável? Que dá lugar a, que é causa de. Ou seja, tudo que eu faço que tem uma consequência é minha responsabilidade. A responsabilidade, ela não tem bom ou ruim, a culpa tem, porque a culpa é uma falta voluntária. Então, para eu ser culpado, tem que ser alguma coisa ruim, que eu fiz sabendo que era ruim e ainda assim eu fiz. A responsabilidade é a consequência do meu ato. Se for um ato bom, traz uma responsabilidade, uma consequência boa. Eu sou responsável por algo bom. Se é ruim, eu sou responsável por alguma coisa ruim e a consequência é ruim. Então, qual que é a diferença entre a culpa e a responsabilidade? É a consciência.
a consciência que eu tenho do que eu estou fazendo. Então, na medida em que eu sei que aquilo é errado e erro, eu sou culpado, né? Porque a culpa é um ato voluntário e a responsabilidade é involuntária. Então, todo culpado é responsável, mas nem todo responsável é culpado. Dá para entender isso? Então, se toda vez, tudo que eu faço, a consequência daquilo é minha responsabilidade, quando eu faço alguma coisa consciente e ruim, a responsabilidade daquilo é minha e também a culpa. Tá certo? Porque eu sabia que estava errado, que eu não devia fazer e ainda assim eu fiz. Então nós somos responsáveis pelo quê? Por nossas vidas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ah, mas eu fui influenciado. Você foi influenciado, mas a decisão foi sua. Esse é o problema. Eu sempre digo assim que uma das coisas que mais me emocionaram quando eu comecei a estudar o Espiritismo foi que o Espiritismo trouxe uma ótima notícia. A notícia era: a sua vida está nas suas mãos. Se você vai ser feliz ou não, só depende de você. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, a responsabilidade é sua. Essa foi a melhor notícia. E a pior, qual foi? A mesma. Porque eu ainda tinha esperança de, quando eu chegasse lá no céu, ter aquele velhinho de barba sentado na cadeira. E eu tinha certeza que ele ia quebrar o meu galho. Eu ia chegar lá, fazer um biquinho, dar uma chorada, ele ia ficar com pena de mim e ia deixar eu entrar no céu. Mas agora eu sei que quem vai estar lá para me julgar sou eu mesmo. Isso me apavora. Porque eu confiava muito mais em Deus do que em mim. Aliás, ainda confio. Só que eu achava que ele que ia estar sentado lá na cadeira para saber se eu ia passar ou não. Então, a responsabilidade do que eu faço é minha. A responsabilidade da minha vida é minha. E a gente tem um problema aqui no Espiritismo, né? Antigamente falava assim: ah, isso é coisa do demônio. O demônio que está influenciando, ele está tomado pelo demônio. Também é a mesma coisa. Era mais fácil eu aceitar o meu erro, porque foi o demônio o culpado. A gente adora terceirizar a culpa. É ótimo isso. Sempre tem algum culpado. O espírita não acredita em demônio, mas tem o obsessor, que a gente ironicamente chama de irmãozinho. É o irmãozinho. Aí agora a culpa é do irmãozinho. Não, eu perdi a cabeça, mas a culpa não é minha. Eu fiquei obsediado. Gente, você convidou ele. Na mesa mediúnica é muito comum a gente ver o espírito se queixar que não consegue se livrar do encarnado. Quem está obsediando é o encarnado. É só porque está morto a gente acha que ele é o obsessor e o que está aqui é sempre a vítima. Está errado. Tinha um espírito que ele tinha desencarnado e a mãe dele não deixava ele ir embora. Chorava toda noite, fazia 15 anos. Estava obsediando ele. E ele não aguentava mais aquilo. Quando ele começava a se libertar, ela chamava ele de volta. Quem que é o demônio aí, meu Deus? Cadê o amor? Não é verdade? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque se a gente se acoplou àquele espírito, e se ele está retroalimentando as nossas dificuldades, significa que nós estabelecemos ali uma simbiose, não é parasitose. Às vezes pode evoluir para parasitose, mas ele não se acopla em nós se a gente não estiver disponível, se a gente não tiver convidado ele, ou se nós não tivermos aceitado o convite que ele nos propôs. Criamos essa associação e começamos a viver dizendo que é ele que é o culpado, quando a culpa é meio a meio, não é? Culpa não, responsabilidade. Porque até que ponto que nós temos consciência disso? Até que ponto que eu sei o que eu estou fazendo? Até que ponto que eu tenho consciência de mim mesmo quando eu sou tomado de um ataque de cólera, de raiva? O maior laboratório para mim para estudar raiva é
o banco do carro. Eu entro no carro, eu achava que tinha um obsessor só de plantão ali que ficava sentado do meu lado para dirigir junto comigo. Porque eu entrava dentro do carro, não tinha Dr. Bezerra de Menezes, não tinha Jesus para me tirar daquela vibração horrível. Aí eu descobri que o obsessor sou eu mesmo. É uma auto-obsessão. Eu me condicionei a me irritar. Então eu já sento, o primeiro cruzamento que passa eu já estou com raiva de alguém ou de alguma coisa. Né? Então a gente precisa identificar essas coisas. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. O meu bom humor ou o meu mau humor, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu falo, o que eu deixo de falar, o que eu considero felicidade na minha vida ou não, os caminhos que eu escolho, quem é responsável, senão eu mesmo? E eu que escolho, não adianta querer terceirizar, não adianta querer achar alguém para justificar os erros que você cometeu. Primeiro, porque se você arruma alguém, você está sendo injusto com ele, você está cometendo outro erro. E segundo, você não está encarando o seu erro, você não está se arrependendo e você não vai reparar, então você não vai aprender. Aí você fica patinando naquilo, indefinidamente. Até quando? Acho que quando Deus quiser, que a gente fala, Deus já quer faz tempo, né? Não é quando Ele quiser, é quando você quiser. É nessa hora em que você decidir que, olha, vou parar com isso e vou começar a assumir a responsabilidade da minha vida. Agora, nós somos culpados pelos nossos erros, nós somos culpados pelas consequências dos nossos atos, quando elas trazem prejuízo para as outras pessoas. Bom, a resposta para essa pergunta é: depende. Depende do quê? Depende do meu nível de consciência. Até que ponto eu tinha consciência do erro? Então vamos lá, vou dar um exemplo prático. Todo mundo aqui sabe que não pode passar com farol vermelho, vocês sabem disso, né? O farol vermelho não significa uma mera sugestão de que é para você parar, né? É uma ordem, pare, né? Lá onde eu moro, lá em Campo Grande, é só uma sugestão. É assim, verde, pode passar. Amarelo, vai rápido que vai ficar vermelho. E vermelho, é melhor você parar, né? O pessoal encara assim. Então todo mundo sabe que não é certo passar com farol vermelho, tá bom. Mas aí você está com pressa. Mas aí você acha que está todo mundo muito devagar naquele dia. Talvez porque você esteja com pressa. E talvez você ache que vou furar esse farol porque eu vou chegar mais cedo. Você sabe que é errado furar o farol, mas você acha que aquilo é um errinho bobo. Na hora que você vai passar, você provoca um acidente e alguém morre no acidente. Muito bem. A pergunta que eu faço é: você é responsável por aquilo? Com certeza. Agora, você é culpado? Você passou pela sua cabeça que você podia matar alguém? Você considerou isso em algum momento da sua vida? Aquele momento em que você resolveu furar o farol? Essa é a pergunta. Parece que eu estou dizendo aqui para você: olha, você não tem culpa de nada, fica tranquilo, não é? Está tudo bem, pode continuar fazendo as bobagens que você faz, você é responsável, mas você não é culpado. Gente, a culpa não existindo, ela não faz desaparecer a responsabilidade. Porque você continua responsável pelo que você fez. E se alguém morreu, você é responsável. E qual é o ato contínuo da percepção do erro? A reparação. Como é que eu vou reparar isso? Não consigo. Não me sinto capaz de reparar. E aí o que eu faço? Me autoflagelo. É como nós estamos hoje em dia. Nós temos poucos recursos para enfrentar as nossas dificuldades, porque nós ainda somos muito ignorantes. Nós ainda somos orgulhosos, vaidosos. A gente não consegue pedir desculpas. A gente tem dificuldade de reparar porque nós temos dificuldade de assumir os nossos erros. Mas
mesmo quando nós cometemos erros, que nós sabemos que a gente fez alguma coisa sabendo que estava errada, a verdade é que no fundo, a gente não acreditava que aquilo ia acontecer. E aí, a nossa culpa, ela é relativa, não é absoluta. Mas a nossa responsabilidade é absoluta. Não é? Então, a medida da minha culpa é a medida da minha consciência. E até onde vai a nossa consciência? Significa dizer, até onde vai o meu livre-arbítrio? Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo aqui tomou café da manhã? Tomou. Você comeu o que você queria comer no café da manhã? Sim ou não? Nem sempre, né? Às vezes você levanta, outro dia levantei com vontade de comer rabanada. Minha mãe fazia rabanada quando eu era moleque, levantei com uma vontade danada de comer rabanada. Era um sábado, falei, vou para a cozinha, vou fazer rabanada. Cheguei lá, não tinha pão, porque agora a gente está vivendo uma fase light lá em casa, é só pão integral. Pão francês não entra mais lá. Então não tinha nem o pão amanhecido. Não tinha leite. Como é que eu vou fazer a rabanada? Então eu não comi o que eu queria. Eu comi o que tinha. É ou não é? Vou usar um outro exemplo que para as mulheres funciona melhor. Você está vestindo a roupa que você queria? Não, isso não acontece, não é? Isso nunca acontece. Você está usando uma peça de roupa que você queria, as outras todas você teve que dar um jeito, porque você não tem roupa. Você abre o seu armário e você vê que não tem roupa. Você não sabe como você sobrevive com aquilo, é ou não é verdade? Porque as mulheres, elas têm um pensamento quântico, elas são muito mais avançadas que os homens. Então, ela imagina todas as peças que vão combinar com aquela roupa, com aquela peça inicial que ela queria realmente usar. Então, comprou um sapato novo, que é lindo o sapato, ela já imaginou a saia, a blusinha, até os acessórios. Só que quando ela abre o armário dela, não está lá o que ela imaginou. Então, não tem roupa. Né? Então, você não usou a roupa que você queria. Ou mesmo para os homens que usam o que está dentro do armário, né? Você pode ter pensado, eu vou hoje com aquela calça que é mais confortável. O homem pensa assim, né? Não é que é mais bonita, é mais confortável. Aí ele chegou lá, abriu e não estava lá porque estava lavando. Ele pôs a calça que ele queria? Não pôs. E aí? Será que a gente tem todo esse livre-arbítrio? A gente não escolheu nem o que a gente comeu, nem o que a gente vestiu. Você escolheu o que você ia fazer hoje? Sim. Você está aqui voluntariamente, eu espero, né? Ou você está pagando algum karma também. Fala assim, não, eu me odeio, vou assistir o Décio hoje, espero que ele fique 10 horas falando, porque assim eu vou pagar todos minhas dívidas, né? Você escolheu, mas será que alguém que realmente queria estar aqui não conseguiu vir? Será que não tem ninguém que não conseguiu vir? Ou será que tem alguém que não estava pensando em vir, e aí alguém falou, olha, eu estou indo para lá, para o centro de convenções, vamos lá? Eu falei, tá bom, não tem nada para fazer, eu vou. Não é assim que funciona? Alguém aqui escolheu se hoje é fazer sol? Eu estou mudando o nível, vocês estão entendendo? Desde a comida, que parece uma coisa que a gente está sob controle, não é. Até se eu escolher se vai ser dia, se vai ser noite. O meu filho mais velho, quando ele era pequenininho, ele odiava a noite. Eu entendo bem ele, porque eu nunca gostei também. E aí, quando começava a escurecer, ele começava a chorar, falava assim, eu não quero que fique noite, eu quero que seja dia. E eu falava para ele, mas filho, deixa eu explicar, não adianta. Todo dia é seguido da noite. Aí é a hora da gente dormir, no dia seguinte vai ser o dia de novo. Ele olhou 2 segundos para mim e voltou a chorar, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Quer dizer, nós fazemos isso com a vida. A gente se revolta com coisas inevitáveis. E ele querendo que fosse dia o tempo todo. E não é porque ele quer que vai ser. Então, o que eu estou querendo dizer é que o nosso nível de escolha, ele depende das opções que a gente tem. E essas opções, elas são apresentadas para a gente. Tem como você escolher alguma coisa que você não imagina que exista? Não tem.
Não tem. Vocês já imaginaram vocês entrarem num restaurante que não tem menu? O garçom chega para você e fala assim, pois não, o que o senhor vai comer? Fala assim, eu queria o menu para saber o que é que tem aqui. Aqui tem de tudo, o nosso restaurante é quântico. O senhor pensa, a gente colapsa e traz para o senhor comer. Aí você vai falar, meu, esse restaurante é maravilhoso. O que você vai comer? Vocês já repararam quando a gente tem muita opção, a gente não escolhe nada? Era capaz de comer arroz, feijão, bife e batata frita. Provavelmente você vai escolher algum prato que a sua mãe fazia e que te faz lembrar a sua infância. Mas você nunca vai escolher uma comida que você nunca comeu. Estou certo ou estou errado? Por quê? Porque você simplesmente não sabe que ela existe. Então o nosso livre-arbítrio, ele é totalmente restrito a nosso nível de consciência, e dentro do nosso nível de consciência, ele é restrito às opções que estão disponíveis no momento em que a gente está preparando, que está correndo atrás daquela opção ou daquela providência, não é? E isso é uma coisa que está diretamente ligada à nossa culpa. Porque se a minha consciência é restrita, e se dentro dessa consciência restrita as minhas escolhas também são restritas, isso significa que muitas vezes o meu erro, ele não é tão consciente como possa parecer. Muitas vezes a gente escolhe aquilo que nos parece menos errado, menos pior, e mesmo assim a gente erra. Então o meio nos oferece as escolhas e nós decidimos dentro das opções oferecidas. E as opções são certas quando as consequências são boas, mas elas são consequências erradas. Quando as consequências são ruins, a gente percebe que a tomada de decisão, a escolha foi ruim também. Então, você teve a sua vida inteira a informação de que fumar é ruim, faz mal para a saúde. E aí depois você tem câncer de pulmão. E aí você desencarna pelo câncer de pulmão. Você é responsável, certo? Certo. Mas você é culpado? Sim ou não? Até que nível de culpa você tem? Quanto que você ficou se enganando? Eu conheço tanta gente que fuma e ninguém morreu de câncer de pulmão. Morreu de infarto antes. Não deu tempo de fazer o câncer de pulmão, né? Mas são decisões que nós tomamos. E essas decisões, elas trazem consequências. Então, você está num processo de aprendizado. É culpado? Sim. Você é culpado. Mas até que nível vai a sua culpa? E o que isso vai te trazer de bom? Se quando você tomar consciência, você teve o diagnóstico, e que você fala, pronto, agora eu vou morrer e a culpa é minha, porque me avisaram que eu não podia fumar e eu fumei assim mesmo. Eu vou me sentir culpado, e isso vai me imobilizar, vai me martirizar, e eu vou desencarnar desequilibrado. Vou chegar do lado de lá em más condições. Ou eu posso assumir a responsabilidade do meu ato e tentar reparar. Como é que eu vou reparar o câncer de pulmão? Não vou. Mas eu posso reparar o dano que eu vou provocar na minha família por conta da minha atitude. Eu posso tentar trazer alguma harmonia para as pessoas que vão ficar. Eu posso fazer alguma coisa para tentar diminuir um pouco o prejuízo que eu causei com a minha culpa. Transformar essa culpa em responsabilidade, né? Então, tem um velho ditado que diz, né, que a ocasião faz o ladrão, né? Todo mundo conhece. Isso é mentira. A ocasião não faz o ladrão, revela. Se você não é ladrão e tem a oportunidade de roubar, você não vai roubar porque você tem a oportunidade. Agora, se você nunca roubou porque não teve oportunidade, na primeira oportunidade você rouba. Então a ocasião não faz o ladrão, ela revela. É assim que a vida vai nos apresentando as nossas falhas. Então ela vai apresentando as opções para a gente. E às vezes, mesmo a gente sabendo que está errado, a gente faz. Por quê? Porque nos falta algo que nos proteja daquilo. É alguma coisa que a gente ainda não aprendeu, mas a gente vai aprender. Nós estamos aqui para isso. E como é que a gente aprende? Fazendo a bobagem. Fez a burrada,
Sofreu as consequências da burrada, não faz mais. Não é? Porque aí você aprende. Então, o nível de evolução em que a gente está, aquilo que a gente decide é muito mais ação do meio sobre nós do que propriamente uma escolha de nós mesmos. Então, a gente tem uma parcela de culpa no nível da nossa consciência, mas a gente é responsável, sim, por tudo que nós fazemos. A falta de culpa não exime ninguém das consequências do que faz. A diferença é que a responsabilidade educa e a culpa martiriza. Então vamos supor que o seu filho está querendo comer na sala, almoçar na sala. E ele quer levar o prato com o copo para o sofá para assistir televisão. E você fala assim, olha, não faça isso, porque você vai derrubar e vai sujar o sofá. Aí ele pega e fala, mas pai... só os mesmos que falam, mas pai, poxa, que chato, não sei o que, não sei o que lá. Aí você virou as costas, ele vai para a sala com o copo e o prato. Aí ele derruba tudo. Aí o que você faz? Grita com ele, dá uma dura nele e põe ele de castigo. O que você ensinou para ele? Nada. Agora, você culpou ele do erro, porque você disse para ele que ele ia fazer a bobagem. Ele sabia que ele podia fazer aquilo lá, mas ele fez por quê? Porque ele não acreditou que ia acontecer. É igual você passando no farol vermelho. Agora, se eu pego e falo assim, olha, você viu só, eu não tinha te falado que ia acontecer isso. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos reparar, vamos limpar. Pega o prato, pega o copo, vamos pegar o pano, vamos limpar. E ajoelha com ele no tapete e ajuda ele a limpar. Ajuda ele a limpar o sofá. Depois que acabou, você fala assim, olha, ficou manchado, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos ter que trocar o sofá? Será que a gente não consegue um produto para arrumar o sofá? E bota ele para pesquisar na internet se tem algum produto para tirar mancha. O que você está fazendo? Você está ensinando. Porque a responsabilidade que ele percebeu do ato dele gerou uma necessidade de reparação. E aí pronto. Agora a culpa fez ele ficar de castigo, chorando no quarto. E a primeira chance que você não tiver em casa, ele vai comer na sala de novo. E se derrubar o prato e o copo, ele vai falar um palavrão, mas no fundo, ele vai estar bem feliz. Porque ele fez de novo, só para se vingar de você. Se alguém vira um tapa na sua cara, e na hora você vira um tapa na cara da outra pessoa, o que vai acontecer? A outra pessoa vai falar assim, puxa, esse seu tapa me fez perceber que eu não devia ter dado um tapa na sua cara. Me perdoa, irmão. É isso que vai acontecer? Vocês vão sair rolando no chão. É ou não é? Então você acha que quando a vida te apresenta uma dificuldade, você acha que você devolver na mesma moeda vai resolver alguma coisa? Vai ensinar alguma coisa para alguém? De jeito nenhum. Não ensina. A gente aprende errando, e o erro, ele gera consequência. Isso se chama a lei de ação e reação. Nós confundimos a lei de ação e reação com a lei de Talião. A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. E aí você fala assim, mas eu sei de um monte de histórias de alguém que matou alguém pondo fogo nessa pessoa e na outra vida ou morreu queimado ou nasceu com uma doença de pele. Se eu queimei alguém e eu percebi o erro, então eu me arrependi, mas eu não me perdoei, isso vai gerar o que em mim? Culpa. E a culpa transforma o meu perispírito. E aí eu vou nascer com a doença de pele. Quem foi que me deu a doença? Foi Deus para me punir? Não, fui eu que não me perdoei. Ele não queria que eu nascesse para sofrer. Mas a lei de ação e reação trouxe de volta a energia ruim que eu pus na outra pessoa. E como eu não agi com responsabilidade, mas com culpa, eu nasci com uma doença de pele.
Eu poderia ter nascido com oportunidade de ser um médico dermatologista, por exemplo. Eu poderia ter nascido cirurgião plástico para cuidar de queimados, por exemplo. Eu estaria cumprindo a lei de ação e reação da mesma maneira. Mas tem quantas... A gente tem essas histórias, né, das mortes coletivas, e sempre tem, né, as histórias que explicam essas mortes coletivas. Bom, as pessoas os espíritos que escolhem morrer da maneira como eles mataram, muitas vezes eles pedem isso para poderem se perdoar. Não é Deus que faz a gente sofrer. A lei de Talião é como dar um tapa na cara do outro que te deu um tapa. Ela não educa. A lei de Talião multiplica o ódio, multiplica a raiva. Se nós temos defeitos, se nós nascemos com o nosso corpo imperfeito, se nós temos as nossas provas a cumprir, a consciência que impôs essas provas para nós é a nossa própria consciência. Porque na medida em que eu percebo o meu erro, se do arrependimento, eu migro para a culpa, eu vou precisar tomar um remédio para resolver o meu problema. O único antídoto que existe para a culpa se chama perdão. E esse é um remédio raro, porque a gente não dá para o outro, e quando é para a gente usar para a gente também não consegue usar. Eu tenho para mim que é muito mais fácil perdoar o outro do que se perdoar. E quando a gente chegar lá em cima, na porta do céu, que eu achava que era o São Pedro, né, que ficava na porta do céu, que ele ia pegar um livro com o meu nome lá, Décio Iandoli Júnior, estava escrito. Aí ele ia abrir, primeira página. Quer dizer que o senhor puxou o rabo do gato, quando tinha 7 anos. -1. Mas você ajudou aquela senhorinha a atravessar a rua. +3. Mas também você fez isso. Aí no final ele fazia uma conta. Se desse 0 mais ou menos 2, eu ia para o purgatório. -2 para baixo, inferno, +2 para cima, céu. Mas aí tinha aquela história, né? De eu conversar com o São Pedro, mas São Pedro, puxa vida, quebra o meu galho. Hoje em dia eu sei que não é assim. Eu vou chegar lá, vai ter uma tela de LED enorme, acionada por presença. Não preciso nem botar íris, nem digital. É só chegar perto, ela vai ligar. Ela é 4D, não é nem 3D. E aí vai começar a passar um filme, e eu vou assistir. É a minha vida. Como é que eu sei disso? As pessoas que tiveram experiência de quase morte contam isso. Você vai assistir a sua vida, mas sem que você seja você. Dá para entender isso? Você vai olhar para você como você olha para os outros. Você não vai estar emocionalmente envolvido, mas você vai julgar o que você fez. Por isso é que é a má notícia do Espiritismo. Quando Jesus falou assim, você vai ser julgado com o mesmo rigor que você julgou, ele estava falando sério, porque é você mesmo que vai fazer. Se você é duro com o outro, na hora que você estiver assistindo o filme da sua vida, você vai ser duro com você mesmo. E no final, você vai dar a sentença, culpado. E a culpa vai te levar para onde você escolher, que é o umbral. Então o umbral é o ambiente psíquico onde estão todos os que se sentem culpados. Todos aqueles que não foram capazes de se perdoar pelos seus erros, pelas suas faltas. Deus não tem nada a ver com isso. Tanto que ele fica mandando gente o tempo inteiro lá para tentar tirar você de lá. Ele fica agindo constantemente para fazer com que você se perdoe, que você saia da culpa e que você volte para a responsabilidade e trate da reparação. Gente, nós temos um exemplo fantástico disso. Paulo de Tarso. Quem leu Paulo e Estevão, e quem não leu ainda, precisa ler. O que acontece nas portas de Damasco,
mas que estava totalmente voltado para a defesa de Deus, do Deus que ele imaginava que era. Ele estava errado, mas no momento em que ele se dá conta do erro, o que ele faz? Ele se culpa? Ele fica chorando? Não, ele ajoelha e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus pergunta para ele: por que me persegues? E ele percebe o erro, ou os erros gigantescos que ele fez. Mas em vez dele mergulhar na culpa, na dor, no sofrimento, ele se mobiliza pela responsabilidade e vai imediatamente para a reparação. Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, ele não teve limites. Aonde era para ir, ele ia. Ele foi na sinagoga para falar de Jesus. A mesma sinagoga em que ele tinha torturado aqueles que falavam de Jesus. Isso é o efeito da responsabilidade, não da culpa. A culpa não serve para nada. Só serve para a gente sofrer. E a dor nem sempre é o caminho da evolução. Ela só é evolução se ela servir para nós percebermos o erro, nos arrependermos e passarmos a reparação. Deus não castiga, Deus oportuniza. E a lei de ação e reação é a lei que nos oportuniza o aprendizado. A gente não tem que temer Deus, a gente tem que amar. Porque culpa é autocondenação, provoca autoflagelação, nos leva ao sofrimento, não alivia a vítima do nosso erro, nos imobiliza diante da vida e das pessoas que estão ao nosso redor, desabilita as nossas virtudes, porque a gente fica se martirizando, imobilizado, o que a gente tem de bom não dá para usar. Paulo usou o que ele tinha de bom para reparar os erros que ele cometeu. E a culpa impede o nosso crescimento, impede o nosso desenvolvimento. A culpa é inútil. Sentir-se culpado é você passar um atestado de falta de caridade, de orgulho e de vaidade consigo mesmo. Você precisa assumir o seu erro com responsabilidade e agir no sentido de corrigir, de reparar. Se você ainda se sente culpado por alguma coisa que você tenha feito, então tome o antídoto: perdão. E como é que eu vou me perdoar? Começa perdoando o outro. É um ótimo exercício. Se você consegue interpretar as dificuldades do outro, se você consegue perceber o que fez o outro errar, o caminho que ele teve para chegar no erro, vai ser mais fácil de você conseguir entendê-lo e perdoá-lo. E se você se acostuma a fazer isso, quando for a sua vez, lá diante da tela de LED, você vai falar: puxa, eu fui uma porcaria mesmo. Mas, Senhor, o que queres que eu faça? Na próxima eu vou tentar melhorar. Qual é o caminho? Como eu posso reparar essas pessoas que eu cometi o erro? De que maneira eu posso trazer algum conforto para as pessoas que eu produzi dor e desconforto? Então, no final, a gente não quer admitir os nossos erros porque parece muito desconfortável, mas é pior tentar esconder. É muito pior. A gente coloca a sujeira para debaixo do tapete, a gente não limpa, a gente adia o problema, e aquilo vai apodrecendo e vai piorando. Na hora que a gente não tiver opção e tiver que encarar, vai ser muito mais difícil, muito mais duro. Então, se você começar julgando o outro com benevolência, você vai aprender a se julgar de uma maneira melhor também. Tolstói disse certa vez que onde está o livro da lei mais claro para o homem do que aquele que está escrito no seu coração? Você vai se julgar, né? Porque você tem o direito de errar. Porque você tem o direito de aprender. Porque você é destinado à evolução.
É a única coisa que não tem como você escapar: a evolução, o aprendizado. E essa é a boa notícia. É por isso que a terceira revelação, o Espiritismo, é chamado do Consolador. É para você parar de carregar as culpas do passado, joga fora, não serve para nada. Percebe onde você errou e parte para a reparação. Para de querer ser o coitadinho. Para de se sentir bem por se diminuir ou por ficar sofrendo pelas coisas erradas que você fez no passado. Se você fez, é porque você não sabia. Ou sabia e achou que não ia ser tão grave. Deu com os burros na água. E agora? Conserta. E não é com culpa que se conserta, é com responsabilidade. Então, assuma as suas responsabilidades e livre-se das suas culpas. Reconheça os seus erros e lute para corrigi-los. Os nossos erros nada mais são do que a ausência das nossas virtudes. Nós somos como se fosse um monte de copos. Alguns estão cheios, outros estão vazios. Os vazios são os nossos defeitos. Cada copo vazio desse precisa ser preenchido com alguma coisa. Se você é intolerante, você precisa de tolerância. Se você é rancoroso, você precisa de complacência. Se você é muito rigoroso no julgamento, você precisa de amor. Então você vai preenchendo os vazios. Mas está cheio de copo vazio ainda. E até para você saber o que precisa pôr dentro daquele copo, você vai ter que errar. E na medida em que você percebe o erro, lute, não para combater o erro, porque o erro é a ausência do bem. Lute para desenvolver a virtude que te falta. Se você quer diminuir a violência numa sociedade, o que é que você tem que construir? Delegacia ou escola? A delegacia, ela combate a violência com violência. Você dá um tapa, te devolve o outro tapa. Ah, então vamos fechar as delegacias? Infelizmente, nós somos um planeta de expiação. Mas logo, logo elas vão fechar. Mas se você quiser extinguir a violência, como é que você faz? Educa, ensina. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Como a escuridão não existe, ela é apenas a ausência da luz. Não se combate a escuridão, se promove a luz. Não se combate o mal, se promove o bem. E o bem é a consciência, é o conhecimento do que é. E a gente promove o bem, promovendo a consciência, ensinando, educando. É assim que a gente tem que fazer, com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso lado. E para a gente fazer isso, a gente precisa dar um primeiro passo. O primeiro passo é admitir-se falível. Perceber que nós somos incompletos, não é nem imperfeitos, porque nós somos perfeitos. Mas nós somos incompletos. A gente ainda não está lá, igual a barrinha do download do seu computador. Você mandou baixar um programa lá e você fica. Se você está com pressa, você fica falando, mas não enche, não vai nunca. Você só fica vendo a parte que está vazia da barrinha. Mas se você está tranquilo, você fala, puxa, até que está indo bem minha internet hoje. É tudo uma questão de ponto de vista, a maneira como eu encaro a vida. Então, em vez de eu ficar sofrendo pelo que falta da barrinha, vamos comemorar o que já está cheio. Se eu ficar lamentando o que me falta, eu não tenho tempo de usar o que eu tenho. E o que eu tenho é bom para mim e é bom para os outros. Eu não só estou sendo mal para mim, como para os outros também. Não existe virtude negativa. Não fazer o bem que se pode é fazer o mal. Passou aqui antes, né? De eu começar a palestra, estava esse texto aí. E não se preocupe, porque você ainda vai errar pra caramba. Porque tem muita coisa ainda para você aprender. Para de se lamentar, não é? Arregaça a manga e trabalha. Porque Deus é infinitamente bom e justo. Ele não condena, Ele auxilia. Ele não pune, Ele esclarece. Ele ama, por isso mesmo, Ele educa.
Arrepender-se é necessário. Expiar é uma condição, não é necessário. Mas reparar é fundamental. Reconhecer a sua responsabilidade, arrepender-se e reparar. É esse caminho, as ações proativas para o esclarecimento espiritual. Parece fácil, mas não é, a gente sabe disso. Mas nos momentos em que a angústia bate e que a gente se percebe tão incompleto e às vezes até reverberando nos mesmos erros, eu gosto sempre de lembrar da frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Um grande amigo meu me disse uma vez: Décio, todos nós, quando começamos o caminho, levamos na mão um punhado de sementes de flores. Se você olhar para trás no seu caminho e não tiver nenhuma flor, a boa notícia é que todas as sementes ainda estão na sua mão. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o expositor Dr. Décio Iandoli Júnior, na exposição do tema Culpa e Responsabilidade, palestra proferida na 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia.